E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse final de semana. Sabadão aí cheio de jogo, eu separei bastante jogo, Bundesliga, Premier League, Série A italiana, chinês e muito mais. Então vamos juntos tentar extrair o máximo desse sabadão. Para começar, cara, eu trago o jogo aqui do Manchester City Tottenham, 8h30 da manhã. O Manchester City começou muito bem a temporada, fez um grande jogo, 4-0. Tottenham também 3-0, primeiro contra terceiro, né? E, cara, aqui a gente vai ver se realmente o Tottenham tá jogando isso tudo, se o City conseguiu tirar todos aqueles problemas que tinha no passado. Pelo jogo que eu vi do City, ainda tenho dúvida se a defesa dele tá tão boa. E pelo que eu vi do Tottenham, não vou dizer que o Tottenham já resolveu também todos os problemas. Ano passado teve uma temporada muito difícil, mas com certeza já mostrou uma grande evolução. Para mim é um jogo para lei Tottenham. Eu acho que o City deve ser favorito aqui, mas também acho que é um jogo bem perigoso. Acho que deve ser um jogo puxado muito para o over. Então, muito cuidado aqui, quem vou estar fazendo match odds, mas eu ainda venho com esperanças de lei Tottenham, principalmente se o City conseguir dominar. Muito cuidado com os contra-ataques do Tottenham, é um dos principais pontos que a gente tem que estar de olho. Outro jogo que eu acho até mais interessante ainda para o Lei, a gente vai ter o Hainui aqui contra o Xangai Shenjuan. O Xangai que começou muito bem a temporada, deu uma decaidinha agora no final, cara, mas vai pegar um dos últimos times. O Xangai que tá aqui junto com o Xangai Port, junto com o Benjin, numa disputa acirradíssima aqui por esse título chinês. Tá tudo muito parelho, faltam 9 rodadas e todo ponto é muito importante. Então, cara, o Shenhuan precisa dessa vitória. Ele é um ótimo time, vai pegar um time que vinha muito mal, que conseguiu as vitórias, 3 vitórias recentemente, deu uma boa melhorada, mas que é bem mais fraco. Então eu fico aqui ainda com um possível Lei Hainui aqui, um possível vitória do Shenhuan. Próximo jogo a gente vai ter o Frankfurt contra o Bremen. O time do Frankfurt que fez uma temporada passada média, que vai agora pegar aqui o Werder Bremen. Fez uma pré-temporada aqui também não muito boa. O Werder Bremen também mantém pré-temporada média. O Werder Bremen foi eliminado na Pokal logo na primeira rodada por Arminia, jogando meio mal, e agora vai pegar um Frankfurt dentro de casa. Cara, eu acho que esse tipo de jogo é um jogo pro Frankfurt iniciar bem a temporada. É um jogo que eu acho interessante pra gente ver como é que vai ser as equipes. Tudo indica que essa temporada a gente vai ter delay na Bundesliga, então isso vai moldar muito o jeito que eu vou trabalhar, mas no geral era um jogo onde eu gostaria de ver um Frankfurt dominante, um Frankfurt melhor. O time do Frankfurt é um time que gosta de dar padrão e que tem odds boas. Então, se desse um padrão, se tiver um delay legal, acho que pode ser legal esse delay Bremen. O time do Frankfurt também tem uma bola aérea muito forte. E apesar de eu não ter essas estatísticas da temporada, é um time que eu ainda vou fazer as minhas anotações e quero acompanhar aqui, porque provavelmente eu acredito que eles vão manter essa bola parada forte. Próximo jogo vamos ter o Freiburg contra o Augsburg. O Freiburg que também fez uma pré-temporada legal, que conseguiu aqui se classificar na Pokal, ambos times, e que eu acho que é mais forte. O Augsburg, para mim, novamente vem para brigar aqui para não ser rebaixado, para se manter pela Bundesliga, e eu acho que o Freiburg já tenta brigar por coisas maiores, para tentar ali um G5, um G6, uma vaga. Vai jogar dentro de casa, é melhor, odd interessante. Eu acho um jogo bem parecido com o Frankfurt de Bremen, só que eu me ajudo se o Freiburg já tem uma bola aérea tão boa quanto a do Frankfurt, mas ainda assim acho que pode dar um padrão. É um time que, apesar de tudo, temporada passava um pouco de estabilidade defensiva, não era um time que tomava tantos gols, apesar que você vai ver que eles todos tomam, né? E eu gostava disso, não era aquele time que loucura total, tentava jogar um jogo um pouco mais estruturado. Para fechar, vamos ter o Leverkusen contra o Hoffenheim, cara, um Leverkusen que está numa reformulação absurda, mudou muito do elenco, mas o mercado continua dando um bom favoritismo para ele. Vai pegar o time do Hoffenheim, um time que sofreu muita dificuldade na temporada passada, não fez uma temporada boa, fez uma pré-temporada muito forte aqui, muito boa, ganhou com facilidade do Rostock e aparentemente vai vir melhor essa temporada do que foi a temporada passada. Não para disputar nada, mas eu já acho que talvez tenha facilidade em ficar longe da zona, pelo menos, ou não tá disputando tanto esse rebaixamento. O time do Hoffenheim é um time que contra-ataca bem, é um time perigoso, então eu não vou descartar um Lei Hoffenheim, mas eu venho muito atento, com muito cuidado, principalmente porque eu acho que essa primeira rodada é uma rodada de muito estudo aqui, então a gente não pode se precipitar muito. Mas lógico que se o Leverkusen der um bom padrão, vale a pena a gente ficar de olho.
Para fechar aqui, para continuar, vamos ter essa partida da Championship, cara. Temos uma porrada de partida, ainda tá muito no começo, eu ainda tô analisando os times. O Stoke começou muito bem a temporada e vai enfrentar o Southampton dentro de casa, que é um time que eu tenho uma certa esperança de jogar bem. Então, eu quero ver essa partida. Não sei se eu tô tão afim assim desse Stoke, mas eu acho que são duas equipes muito boas. Acho que é uma partida que vale a pena a gente tentar olhar, principalmente para quem gosta de Championship, para ver como o Stoke vai sair na casa do Southampton, onde teoricamente é para ser um dos cantos mais difíceis de se jogar nessa temporada da Championship, já que o Southampton vem como um dos grandes favoritos, junto com o Leicester. 12 horas vamos ter o Marseille contra o Paris, cara, o time do Paris que subiu, que começou aí com uma derrota para o Angers, cara, um time que teoricamente é fraco, né? Um time que teoricamente não é dos melhores aí da Ligue 1, e o Marseille que já iniciou a temporada mal, perdendo para o Rennes, né, cara? O Marseille que sempre a gente tem uma certa expectativa, o mercado novamente pesa a odd, e eu acho que nesse jogo realmente tem que pesar, porque eu acho que o Marseille é muito melhor que o Paris, cara. Se o Marseille não consegue um bom resultado em cima do Paris dentro de casa, já começa a temporada bem preocupante, porque o time do Paris é um time que com certeza vai estar brigando para não ser rebaixado. Então, um jogo muito bom. Próximo jogo a gente vai ter o Salzburg contra o Lask, cara, o time do Salzburg que conseguiu 2 vitórias e um empate. Começou a temporada aqui, de certa forma, até ok. E vai pegar aqui o time do Lask, que começou com 2 derrotas e uma vitória. É um time médio. Eu acho que dentro da casa do Salzburg, o Salzburg tende a realmente ser bem melhor. Só que, cara, a gente fica sempre preocupado porque o Salzburg não vem jogando bem. Não vem dando tantos padrões e mercados com muito delay. Então, um pouco complicado, mas eu também deixo aqui na lista para tentar pegar esse Lask. 12 horas também vamos ter o Vitória Pilsen dentro de casa. Um Vitória Pilsen que até agora fez uma temporada bem fraca dentro de casa, cara. 2 empates. Foi eliminado agora da Champions League, então tá focado realmente só no seu campeonato. E, cara, vai enfrentar agora o Karvina, tende a melhorar, já melhorou ali ganhando do Boleslav, né, no último jogo. Então, eu acho que é um jogo para Lei Karvina, odd muito baixa, muito esmagada, então isso complica muito da gente trabalhar, mas vou deixar aqui também dentro do nosso planejamento. Copenhague contra o OB, cara, o time do Copenhague que começou de certa maneira bem, depois tomou uma derrota, é um time que querendo ou não tá focado também na classificação da Champions, fez um primeiro jogo duríssimo contra o Basel e teve um empate, e eu acho que esse jogo vai influenciar muito agora, cara, eu acredito que o Copenhague pode até vir com algumas peças titulares, mas provavelmente vai estar com a cabeça muito no jogo do Basel, porque entrar nessa Champions League é muito importante. E eles vão jogar dentro de casa agora, então é um jogo muito importante que eles têm no meio da semana e isso com certeza pode afetar. De toda maneira, pelo OB ser um time bem mais baixo, assim, é um time de, como é que eu posso falar? Comparado ao Copenhague, bem mais fraco, e tá na casa do Copenhague, eu ainda vou deixar aqui um possível lay. O Copenhague é um time de bola aérea muito forte, muito boa, mas tem que ter muito cuidado com a escalação e com o foco do Copenhague pelo fator da Champions League. Próximo jogo vamos ter o Arsenal e Leeds pela Premier League. Acabou não saindo aqui a odd desse jogo. Cara, mas o time do Leeds é um time que sobe, né? E quando sobe, querendo ou não, vem como uma grande zebra, vem com um time para tentar se firmar. E o Arsenal é um dos times aqui que está sendo cotado para brigar pelo título. Ganha o primeiro de 1-0 do United, vem aqui para a vitória do Leeds. É um jogo para lei Leeds, cara. Eu tinha visto essa odd, mas agora eu não lembro. E para mim é um jogo onde eu vou tentar buscar aqui algo a favor do Arsenal, principalmente se eu ver uma odd interessante, se eu ver uma boa escalação, que é o que deve vir. 13h30 vamos ter aí também Série A italiana, onde vamos ter o Napoli contra o Sassuolo, cara. O time do Sassuolo consegue o acesso, volta para a Série A e vai enfrentar o Napoli, cara. Um time que novamente vem para tentar brigar aqui pelo título, vem forte, vem como um dos favoritos. E, cara, mesmo fora de casa, deve ser superior ao Sassuolo, deve jogar melhor. O Sassuolo fez alguns reforços para a temporada, mas ainda é um time aí que com certeza vai estar brigando pelo meio ou parte de baixo da tabela. Gosto do time da Napoli, acho um time forte, acho um time sólido e deve ser jogo para Lei Sassuolo. Lógico que é início de temporada, a gente tem que analisar os jogos, tem que manter a calma, mas realmente eu acho que é um jogo bem interessante. Próximo jogo vamos ter o São Paulo contra o Dortmund aqui pela Bundesliga. O time do Dortmund eu já falei várias vezes, para mim é um time que
vem brigar para ser a segunda força esse ano da Alemanha, para tentar incomodar um pouco o Bayern, apesar da gente saber que é bem difícil. E o time do São Paulo, cara, foi um time que estava na Bundesliga, conseguiu se manter, vai brigar para se manter mais um ano, sabe que enfrentar o Dortmund é difícil, mas o Dortmund também não é o bicho-papão, não é o Bayern. Então os times perderam muito medo do Dortmund, vão para cima, o mercado mesmo precifica isso, e eu acho que o São Paulo tem capacidade sim de incomodar o Dortmund, mas se o Dortmund jogar o futebol deles, jogar aquele futebol bom, encaixado, futebol que muitas vezes jogou no Mundial, vai ficar difícil para o São Paulo. Então é um jogo onde eu deixo aqui uma possibilidade de lei, mas eu também fico com muita calma para ver como os times vão jogar. Muitos times desses que estavam no Mundial, que tiveram uma folga mais curta, não iniciaram a temporada com um desempenho tão bom. Próximo jogo vamos ter o PSV contra o Groningen, cara, aqui um jogo totalmente pro PSV, totalmente pro Lei Groningen, não tem nem muito o que falar, questão de odd muito amassada, mas se der para trabalhar pode ser um jogo bom. Próximo jogo vamos ter Nice contra o Al-Shehri, cara, o time do Al-Shehri, um time que tende a ter dificuldade, apesar de começar com uma vitória em cima do Lorient que subiu. O time do Nice teve uma derrota dentro de casa pro Toulouse, começou mal, acabou de ser eliminado pro Benfica, então a temporada do Nice, cara, começou um terror. 3 jogos, 3 derrotas seguidas, precisa muito dessa resposta, precisa muito dessa vitória. E, cara, eu tenho certeza que o Nice vai vir com sangue no olho, com a faca nos dentes para ganhar desse Al-Shehri, e por isso eu acho que pode ser um jogo muito bom, cara. Você acaba de ser eliminado sai da Champions League, essa torcida já não gosta. Saiu perdendo os 2 jogos, isso é pior ainda. Entra no campeonato francês e perde o primeiro jogo pro Toulouse dentro de casa, que não é um time referência. Então o início foi bem feio. Acredito que o Al-Shehri possa pagar o pato. O início para mim é melhor que o Al-Shehri e pode demonstrar isso dentro de campo. Próximo jogo, Série B italiana, vamos ter o Padova, time que subiu, contra o Empoli, time que caiu. O Empoli vem sendo um dos times fortes, cotados a brigar por esse acesso. Não é o grande favorito da temporada, mas é um dos times aí que tendem a ser fortes aqui na segunda divisão. Então é um dos times que eu vou ficar de olho, principalmente dentro de casa. O Padova, como subiu, tudo mostra ser um jogo para o Empoli. O mercado dá umas odds ali meio parelhas, até porque quando os times caem, eles perdem muito a força. E, querendo ou não, Série B italiana é bem parelha mesmo. Então, vou ficar de olho, mas eu achei essa odd pode ser muito, muito boa, muito interessante. Mas, para isso, o Empoli tem que jogar, né? Volta amanhã também o Campeonato Grego, campeonatozinho do meu coração, gosto demais. Espero que tenha uma liquidez boa. O Aris como é que se fala? Eu esqueci. Thessalonians lá. Vai jogar contra o Volos, cara, um time bem fraco, dentro de casa. Eu gostei muito mesmo dessa odd do Ares, parece ser muito boa, cara. Mas pelo que eu tentei pesquisar, o time do Volos parece que fez uns reforços bons, que deu uma melhorada. Então vamos ter cuidado. Mas, cara, o Ares dentro de casa contra o Volos tem tudo para ser um confronto ótimo pro Ares. Quando a gente vê aqui o histórico, 16 partidas, o Ares ganhou 10, o Volos 4 e 2 empates. O histórico recente aqui até dá, empate do Volos, vitória do Volos, depois Ares. Mas, cara, realmente eu gosto, eu acho que o Ares é bem melhor e tudo me indica para um odd muito boa, mas é começo do campeonato. Próximo jogo vamos ter o Olympiacos contra o Asteros, o Olympiacos que vem como grande favorito do campeonato, muito forte, trouxe alguns reforços ali interessantes para o elenco, mas nada também tão destaque. De todo jeito, o Asteras é um time dos fracos que deve brigar para não cair. Então, tudo para ser um jogo bem legal para o Olympiacos começar bem. Ainda mais que o Olympiacos ainda já está classificado para a competição europeia, não vai precisar aí de nada assim, não está disputando nada no meio de semana. Próximo jogo vamos ter o Nacional contra o Sporting. Aqui não tem o que falar, o Sporting muito superior. É jogo para tentar buscar esse lei nacional. O Nacional para mim é um dos times médio para fracos que devem brigar pelo rebaixamento. O Sport briga por título, então, cara, é lei nacional. Próximo jogo vamos ter o Atlético Madrid contra o Elche, cara, o Atlético Madrid dentro de casa, o Atlético Madrid que começou com uma derrota de virada pro Espanhol, cara. Meu Deus, Atlético Madrid, cara, como é que tu é assim, hein? Não deu padrão pra pegar o primeiro gol, eu vi esse jogo, depois tomou uma virada feia pro Espanhol dentro de casa e, cara, já começa dando uma brochada assim, né, na torcida, porque a torcida acredita até mais que a gente sempre, e, cara, tem que responder dentro de casa, vai pegar o time do Elche, que é um time
considerado fraco, um time favorito a ser rebaixado. E, cara, o Celtic começa bem, começa com um empate com o Betis, busca um empate no final do jogo. Não dá pra dizer que foi um resultado ruim. Lógico que a vitória seria melhor, mas não dá pra dizer que é um resultado ruim. E agora, cara, o Elche dentro de casa contra o Atlético de Madrid, esse é um jogo que, se o Elche pontuar, é lucro. Fez um ponto aqui, maravilha. Então o Elche vem pra tentar fazer qualquer coisa, o Atlético de Madrid tem que responder, tem que vencer, principalmente após começar com uma derrota pro Espanhol. Começou mal demais o campeonato pelas expectativas que a gente tem do Atlético de Madrid. Então, jogo para layout, a complicação é a odd, está extremamente amassada. 3,5 vamos ter o Fenerbahçe contra o Kocaelispor, cara, esse time que também subiu. É um time que bem fraco, começou com 2 derrotas, não saiu perdendo de muito, mas 2 derrotas. O Fenerbahçe começou com um empate de 0-0 ali, também não começou tão bem, mas a gente tem que dar um desconto porque ele pegou o Benfica pela Champions League, jogos importantes, e cara, novamente eu acho que o Fenerbahçe pode estar focado nesse jogo do Benfica. Vai ter que jogar lá em Portugal, é um jogo bem difícil, e cara, eu acho que o Fenerbahçe vai estar focado lá. A sorte do Fenerbahçe é que esse time é bem fraco, então eu acredito que mesmo com um mistão, o Fenerbahçe pode dar padrão, pode conseguir a vitória, mas se fosse para empatar ou perder esse jogo e conseguir a classificação, com certeza o Fenerbahçe vai focar na Champions, porque tem muito campeonato turco aí pela frente. Próximo jogo vai ter o Gaziantep, que saiu perdendo de 3-0 para o Galatasaray, começou até mal o campeonato, mas e depois perde para o Konyaspor também de 3-0, mas vai pegar esse time aqui que subiu. Para mim é um dos times fracos, pelo que eu vi desse time, não me mostrou muita força, não me mostrou muita coisa. E eu acho que o Gaziantep dentro de casa tem total chance de fazer os 3 pontos, total chance de dar um padrão. Então, apesar de não ser dos times em destaque, eu achei um jogo interessante, quero ver para ver se a gente consegue extrair alguma coisa. 3h45 vamos ter o Milan contra a Cremonese. Outro jogo interessante, para mim o Milan é um time que se reforçou, que trouxe alguns jogadores interessantes e, sinceramente, eu não vejo o Milan brigando pelo título, mas com certeza brigando para estar dentro desse G4, para estar dentro da Champions, para estar disputando grandes posições. Então é muito importante começar o campeonato bem, vencendo, principalmente porque está dentro de casa, pegando um time que vai brigar pelo rebaixamento. Próximo jogo a gente tem a Roma contra o Bolonha, a Roma que se reforçou, a Roma que está interessante, o Bolonha que tinha feito um grande ano, perdeu o treinador, perdeu os jogadores e depois se reinventou e fez um ano bom de novo, não tão bom quanto o outro, mas um ano bom, e que vem com expectativas de bom ano de novo, cara. Eu tenho minhas dúvidas sobre esse Bolonha esse ano, para ser sincero. Eu acho que é um time que tende a decair um pouco, eu acho que a Roma pode começar muito bem, e cara, esse jogo com a Roma dentro de casa, eu tô com expectativas boas da Roma esse ano, e eu acho que essa odd do Bolonha com a Roma pode estar um pouco errada. É início do campeonato, é muita especulação, muito achismo, que a gente não viu ainda dentro de campo, mas eu tô de olho nesse Lei Bolonha, acho que a Roma pode surpreender. Quando a gente viu a pré-temporada da Roma, fez jogos bons, jogos ruins, do Bolonha igual. Eu achei que o Bolonha pegou muitos adversários bem nada a ver, tirando o Stuttgart aqui, Levivádicos, OIF, muitos adversários assim realmente estranhos. Beleza, que a Roma também não pegou os melhores adversários, mas não sei. Quero ver, cara. Eu acho que o Bolonha vai ser um time bem de meio de tabela mesmo e que a Roma pode surpreender esse ano, pode até brigar pelo um G4 aí. Próximo jogo, a gente vai ter o Monza contra o Mantova. O Monza aqui, que é um timezinho chato, que é um dos times que caiu, que tem chance aqui de brigar por novamente um acesso na Série A. Vai ser um time aqui que eu acho que eu vou querer acompanhar. Quero ver esse primeiro jogo, como ele vai se desenvolver. O Mantova, que é um time mais fraco, que é um time que tende a brigar para não cair para C. Então, odds interessantes, tudo para ser um jogo legal. Próximo jogo vamos ter o Palermo contra o Reggiano. O Palermo, que é um time que a gente sabe que também está brigando bastante para subir. Por pouco não subiu ano passado. E novamente dentro de casa acho que é um jogo interessante, principalmente para ver como é que vai estar a equipe nesse começo. Próximo jogo que eu trago, 4 da tarde, é o jogo do Independente Medellín. Cara, esse jogo é bem interessante. A gente está aqui no início do campeonato ainda, mas para quem quer trabalhar em uma liga menor, esse jogo me parece muito, muito bom mesmo. Medellín quer ali assumir a liderança, tem que encostar no Barranquilla, nos outros times ali, no Tolima, e vai pegar esse La Equidad, que é um time bem fraco, um time que está com dificuldade fora de casa, não venceu.
O Medellín precisa começar a ter resultados até melhores em casa, começou meio mal. Então tudo me mostra para ser um jogo pro La Equidade, para um jogo pro Medellín. Próximo jogo vamos ter o Lyon contra o Metz também. O Lyon começou com uma vitóriazinha magra, o Metz com uma derrotazinha. Não mostraram muita coisa, mas o Lyon é um time que teve muita turbulência, mas que no futebol até agora não mudou muita coisa. Teve reforços, teve jogadores que entrou, ia ser rebaixado, reverteu. Cara, foi uma loucura aí. Metz, um time que deve brigar para não ser rebaixado. Então, eu acho que dentro de casa a obrigação aqui é do Lyon vencer esse jogo. Então, gosto bastante. Próximo jogo vamos ter Barcelona e Levante, cara. Barcelona, para mim, um dos melhores futebols se trabalhar. Tá um time muito dominante, tá dando para pegar os gols. Tem um ataque muito bom. O problema do Barcelona realmente ainda é aquela defesa, ainda deixa alguns espaços, mas é um time que está cada vez ficando mais encaixado. Jogo para Lei Levante, jogo para ficar a favor do Barcelona, principalmente porque eles têm que aproveitar até começar a Champions e outros campeonatos. Próximo jogo, Benfica e Tondela. Tondela, para mim, vai ser um dos mais fracos da Liga de Portugal, com certeza. Começou com 2 derrotas, o Benfica começou com a vitória e tem um empate com o Fenerbahçe. Tem um jogo muito importante. Mas, cara, dentro de casa, contra um time extremamente fraco, eu acho que o Benfica deve mistar esse time aqui e ainda assim deve ganhar. O grande problema é o odd, extremamente esmagado, então vai ser difícil. E no Campeonato Brasileiro, cara, eu trago esses 2 joguinhos aqui, 2 jogos difíceis, 2 jogos com expectativas de jogos duros aqui, mas que pode ser interessante. Cara, o Cruzeiro era um time que vinha muito bem, tava aqui brigando pelo título, brigando ali com o Flamengo, pau a pau, chegou a ser líder uma época. E, cara, de repente o time deu uma desandada boa, ali, perde pro Ceará de virada, empata com o Corinthians num jogo onde foi melhor que o Corinthians por muito tempo, aí depois tem uma vitória aqui com o Botafogo, classificou na Copa do Brasil, aí vem aqui a parte pior, perde pro Santos de virada e depois empata com o Mirassol. Agora vai ter um clássico de Copa do Brasil no meio de semana, um clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, cara, e a gente não pode negar que pro Cruzeiro é um jogo que se torna até mais importante pelo fato de ser um clássico, mas ao mesmo tempo o Cruzeiro tem que mostrar reação, cara, é um jogo dentro de casa, se quiser brigar por esse brasileiro, se quiser brigar por essas vagas, vai ter que pontuar. E o Internacional, pelo outro lado, é um time que não vivia uma fase que agradava muito o torcedor. Aí, vence do Santos, ok. Venceu do Bragantino jogando muito bem, deu uma animada no torcedor. Depois pega o Flamengo 3 vezes seguidas e leva 3 porradas aqui. Isso logo após. Foi eliminado pro Internacional, pro Fluminense. Aí vence, dá uma animadinha, vai pro Flamengo. Perde em casa, ok, 1-0. Poupa no Brasileiro, toma uma sapecada dentro de casa e depois joga mal e perde novamente dentro de casa. E, cara, com certeza o Inter tá na pressão, os caras estão pressionados, os caras precisam fazer jogo e por isso que eu acho difícil. Eu não consigo pensar nesse Lei Cruzeiro se o Cruzeiro vier titular. Pelo que o Inter mostrou recentemente, pelo que o Inter tem jogado. E o Lei Inter é muito complicado, porque o Cruzeiro tá com a cabeça na Copa do Brasil e também porque o Cruzeiro vai pegar um Inter mordido que precisa muito pontuar, que precisa muito mostrar. Ou o Inter, a única chance que eu vejo desse jogo dar um bom padrão é se o Inter tiver abandonado o Roger. Os caras realmente, não, mano, vamos perder, derrubar o treinador e vir outro. O Inter jogar mal. O Inter jogar mal é a única possibilidade de um bom lei aqui, na minha opinião. E é o que eu espero. Vamos, Inter! Quero pegar o gol do Cruzeiro. Próximo jogo, vamos ter Grêmio e Ceará, cara. Outro jogo parelho. O Ceará é um time que tá fazendo uma campanha muito boa em casa, mas fora de casa vem mal recentemente. Conseguiu uma vitória muito boa em cima do Cruzeiro de virada. O Grêmio também não vem fazendo bom futebol, cara. Acabou de perder pro Sport dentro de casa. Conseguiu uma vitória muito boa em cima do Atlético Mineiro. Uma vitória que deu ali um respiro pro Grêmio. Uma vitória de virada até. E, cara, agora é um jogo que, tipo, o Grêmio precisa vencer. O Ceará tá jogando fora de casa, tá fazendo um bom campeonato já, tá de certa maneira ali médio que tranquilo. O Ceará vem para tentar
sair com alguma coisa. O que o Ceará fizer aqui é lucro. E o Grêmio precisa dessa vitória dentro de casa. Então, eu acho que a pressão está toda pro lado do Grêmio, e esse é o problema. Eu acho que nesses jogos onde o Grêmio tem pressão, eles estão jogando muito mal. Eles jogam melhor quando a pressão é do outro lado, quando o jogo é mais difícil na teoria. Cara, eu não me sinto confortável nesse Lei Ceará. Acho que vai ser um Lei bem difícil. Sinceramente, não sei se eu vou fazer esse jogo, mas que é possível dar, porque o Grêmio é um pouco melhor. Cuidado, Ceará contra-ataca muito bem e tem bolas paradas muito fortes. E é um ponto onde o Grêmio tem ido mal, que é nas bolas paradas. Então, para mim, um ponto muito bom para esse jogo são as bolas paradas do Ceará. Pessoal, essa é a análise do Sabadão. Muito jogo, análise longa aí, mas eu espero que tenha conseguido ajudar vocês. Grande abraço, tamo junto e até amanhã.